Então, pessoal, eu vou fazer um react aqui sobre os 27 minutos em que a Michelle Bolsonaro fala do Flávio, né? O Flávio, que é o nosso candidato a presidente, né? Bom, se bem que no momento é pré-candidato, mas de qualquer forma ele vai ser votado por mim, né? Vou votar no cara, né? E eu acredito que ele será eleito, né? Ele será eleito presidente. Mas aí tá, ela acaba despejando aqui o seu ressentimento, né? Perante o que havia acontecido com ele em questões pessoais, né? Pelo que eu havia sacado. Mas, tipo assim, eu acho que quando a pessoa faz esse tipo de vídeo, sacou? Ela meio que... Deixa eu passar o helicóptero aqui. Ela meio que dá, né, um reforço, né, pro pessoal da esquerda, né? E a gente tá numa situação aí onde, ok, eu já havia dito aqui no canal por diversas vezes que se tem um problema interno a gente tem que resolver logo de uma vez, né? E se a pessoa realmente não prestar, se ela estiver sendo uma espécie de cavalo de Troia, ela tem que ser exposta mesmo, né? Mas no caso, pelo que eu havia ouvido aqui da Michelle, cara, dava pra você resolver isso aqui internamente, cara. Sacou? Dava pra você resolver internamente. E isso aqui, esse fato, acabou me linkando a um outro fato de que a Michelle, ela é uma espécie de aluna da Damares Alves, que foi ministra do governo Bolsonaro, né, e que é uma espécie de feminista enrustida, certo? É uma pessoa a qual havia ajudado não, né? Havia aconselhado, entre aspas, o Bolsonaro a assinar aquelas leis pró-feminazi, né, que foram todas, não, eu acho que foi na maior parte, né, baseadas na Lei Maria da Penha, que já é injusta per se. E tipo assim, cara, a Michelle já é presidente do PL Mulher. E eu acho, na minha opinião pessoal, que mulher não deveria concorrer a cargo público nenhum, sacou? E ainda mais se for da direita, né? Mas, tipo assim, você consegue entender, né, que, um certo trecho aí do vídeo, né, a Michelle, ela, né, justamente por influência, né, da Maris Alves, né, ela mostra as suas asinhas feministas também, sacou? Então fica difícil confiar numa pessoa dessas, cara. Fica difícil confiar. E antes de reagir, eu até vou passar aqui com vocês, né, uma coisinha aqui, ó. Ó, a gente vai ver esse vídeo aqui, né, que foi postado pela TV Fórum. TV Fórum essa que é de esquerda, assumidamente da esquerda, né? Mas aí tá, ó, Flávio, né, até pra não ser prejudicado nas urnas, né, ele fez um vídeo pedindo desculpas. Aqui a Joyce Hasselman, né, que apesar de ter desistido da carreira política, né, hoje ela é uma influencer, né, ela continua dando seus pitacos. Ok, não tem problema fazer isso. Mas essa altura do campeonato aí, ninguém da direita vai confiar nela, né? Santinha do pau oco. Ok, só que talvez eu possa confiar assim. Porque Michelle Bolsonaro rompeu o silêncio contra Flávio. Aqui você tem a Daniela Lima, que é petista, dando também o seu pitaco, né? Michelle demonstra que tem mais a falar a Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro utiliza a tática miliciana que TV Fórum, né? Como eu já poderia esperar. E esse merda aqui desse Cleitinho, né? Que é contra... Não, contra não, pô. Ele é a favor do fim da escala 6x1. Infelizmente esse maluco aqui vai ser governador por Minas Gerais, né? Aqui, Cleitinho sai em defesa de Michelle Bolsonaro após vídeo sobre Flávio e pede união da direita. Ó, vou fazer aqui um react aqui dos shorts dele, né? É curtinho, então vamos lá. Sobre essa situação do Flávio Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro, para mim é um assunto de família que não me diz respeito, então não estou aqui para julgar e nem condenar ninguém. Até porque tanto a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro são pessoas adultas e sábias e eu tenho certeza que eles vão se entender. Até porque no meio disso tem um homem que chama Jair Bolsonaro, que é esposo da Michelle Bolsonaro e pai do Flávio Bolsonaro, e ele merece respeito. Mas eu quero aqui sair em defesa da Michelle Bolsonaro, que desde o ano passado vem sendo atacada para a própria direita. Pessoas, né, páginas, perfis de Instagram, de redes sociais, atacando de forma injusta, né, de forma covarde, né, fazendo piadinhas de mau gosto com a Michelle Bolsonaro, que é uma mulher esposa, mãe, que está cuidando de um homem injustamente que está preso. E vocês não estão tendo o mínimo de respeito nem com ela e nem com o Bolsonaro.
Então quero chamar a atenção aqui desse pessoal que fala que é de direita, que é cristão. Vocês falam tanto que tem que unir a direita. Parem de dividir a direita. Parem de colocar mais lenha na fogueira. Se vocês querem tanto ganhar essa eleição, vamos tomar vergonha na cara e unir. E eu tenho certeza que tanto a Michelle Bolsonaro e o Fábio Bolsonaro vão fazer isso. Então compartilha esse vídeo para todo o Brasil. Beleza. Michelle diz que Flávio Bolsonaro a humilhou. Não queria meu apoio. Michelle Bolsonaro... Tarcísio. Não dá pra ficar de briga, né? E ele tá certo, porra, claro. Tanto é que eu havia dito de começo, né? Isso aí acaba reforçando com que a direita vai se dividir, e isso também traz, obviamente, aquele pessoal da esquerda, né, que fala, eu tô a favor da Michelle, não pode fazer isso aqui com a Michelle porque ela é uma mulher, e blá, blá. Demonizando o candidato. Então esse pessoal, vão fazer react, Flávio Bolsonaro sobre vídeo de Michelle, página virada. Que não te contaram sobre o depoimento de Michelle Bolsonaro, cara. Só que eu quero reagir também, mas acho que não vai dar tempo, né? Flávio é rifado por Jair Bolsonaro. PL avalia que tiro interno foi erro estratégico de Michelle Bolsonaro. Vamos lá. Olá, esse vídeo será longo, porque não tem como ser diferente. O detalhe faz toda a diferença, em especial nesse momento. Eu precisava falar com todos vocês, em especial com as mulheres de bem que nos acompanham. Não foi fácil chegar até aqui. Tentei o silêncio, escolhi a paz. Para não expor a minha família, fiquei calada por muito tempo. Mas tem um limite para o quanto uma pessoa consegue suportar ataques e mentiras. Especialmente quando essas mentiras envolvem o seu nome, o sofrimento do seu marido, da sua família e deturpam o trabalho que você entregou de coração. Até agora eu tentei não expor a família, pensando muito no meu marido, mas não dá mais. Então eu vim para falar. As pessoas que sabem o que aconteceu se dividiram em dois grupos. Um me dizia, conta tudo, as pessoas precisam saber a verdade. O outro dizia, fica quieta, não vale a pena. Eu tentei ficar quieta, mas percebo a maldade de alguns que se dizem defensores e aliados do meu marido, mas que plantam narrativas maldosas e mentiras descaradas envolvendo o meu nome. Sem respeito, sem pudor, sem vergonha. Não me deixaram viver em paz no momento mais difícil da minha vida. Inclusive, ignorando o pedido que o próprio Jair escreveu em uma carta para que parassem com os ataques. Ele está sabendo de tudo e vê a situação que tem enfrentado. Então hoje, a verdade vai iluminar o que foi escondido na escuridão das notícias falsas e nos ataques irresponsáveis. Para que todo o contexto fique claro, eu preciso voltar um pouco no tempo. Tudo começou em 2023. O meu marido estava voltando dos Estados Unidos. Ele ia assumir a presidência de honra do Partido Liberal. Ele e o presidente... Inclusive, esse aí foi um dos grandes erros dele, se não o maior, cara. Ele não deveria ter saído de lá. Valdemar conversavam sobre os rumos do partido, o que ficou para trás, o que ainda podia ser construído. E perceberam uma lacuna. As mulheres, um público enorme, poderoso e que ainda viu Jair com desconfiança. Não tinha uma estrutura partidária que falasse de verdade com elas. Foi nesse momento que o meu nome surgiu. Eles me convidaram para assumir o PL Mulher como presidente nacional. Eu aceitei, mas fui muito honesta. Olhei para o meu galego e disse, Jair, você sabe que eu não assumo missão para viver um faz de conta. Eu já sabia o tamanho do que estava sendo o pedido e eu tinha visto de perto na caravana Mulheres com Bolsonaro em 2022 idealizada pela nossa governadora Celina Leão para ajudar na eleição do meu marido. Ao lado de Celina, Damares, Tereza Cristina e tantas outras guerreiras, eu vi o que era levar essa mensagem de esperança viajando pelo Brasil inteiro. Era sacrifício real, era entrega real.
Ele olhou para mim e disse que sabia que seria difícil para todos nós, mas que era necessário. E assim eu fui, assumi esse chamado mesmo sem ter experiência partidária. O que eu encontrei pela frente era maior do que eu imaginava. O PL Mulher existia no papel, mas na verdade tivemos que começar praticamente do zero. Percorri o Brasil inteiro, instalamos os diretórios nos estados, empossamos presidentes estaduais e municipais, demos capilaridade e representatividade ao movimento que hoje, sendo um dos mais recentes, se tornou o maior movimento político partidário de mulheres no Brasil. Nós pintamos o Brasil de rosa. E os resultados vieram. Nas eleições de 2024, elegemos 45,8% mais mulheres do que em 2020. Com pouco mais de um ano de trabalho, foram 1.005 mulheres eleitas. A semente que plantamos começou a dar frutos. E fico feliz quando vejo esse fruto chegando a todos, incluindo ao pré-candidato Flávio, que hoje é bem recebido e apoiado por nossas meninas do PL Mulher nos estados. É muito emocionante ver que as mulheres estão se engajando para transformar a política. É exatamente para isso que nós estamos trabalhando. Mas o tempo foi passando e as coisas foram ficando mais pesadas. Vieram as medidas injustas contra o meu marido, a retirada das suas redes sociais, as proibições de contato com outros políticos, a tornozeleira, a limitação de visitas, a primeira prisão domiciliar, a condenação, as novas cirurgias, o tormento da Polícia Federal. Cada uma dessas palavras representa um dia real, uma noite real, uma dor real que eu e a minha família vivemos e ainda estamos vivendo. Enquanto ele estava preso em casa, sem poder percorrer o país, sem poder ir às ruas, sem liberdade, ele me pediu que eu continuasse levando a mensagem dele, que eu continuasse viajando e levando uma voz de esperança para os nossos apoiadores no Brasil inteiro. A ausência dele nos nossos encontros gritava mais alto do que qualquer narrativa dos nossos perseguidores. Ele chegou a me pedir para cancelar algumas viagens quando ele desconfiava que algo ruim pudesse ser feito contra ele enquanto eu estivesse fora. Então ele pedia para eu ficar em casa, e eu ficava. Mas para um estado em especial, ele não só pediu que eu fosse, ele me enviou como missão. Porque era um povo pelo qual nós dois temos um carinho muito especial, o povo cearense. E eu fui. O que aconteceu depois foi um dos dias mais difíceis da nossa vida. A medicação que o meu galego estava tomando deu reações inesperadas. Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. E isso resultou na transferência dele para a Polícia Federal. Meu marido foi arrancado de casa. Um dia que nós nunca esqueceremos. E logo depois desse dia... Aí você pega que se de fato isso havia acontecido, né? O que a gente não pode esperar alguma coisa boa vinda do ditador careca, né? Mas ele com certeza deve ter sabido disso, né? E mesmo assim resolveu trancafiar o cara. Pessoas que se diziam fiéis ao meu marido, que se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Alguns desses influenciadores estavam nos Estados Unidos e de lá induziam pessoas ao erro e comandavam os ataques gratuitos covardes contra mim. E o pior é que esse tipo de gente aí tá aferroado no Bolsonaro há muito tempo, cara. Há muito tempo, certo? Eu não tô endossando isso qual ela havia dito, até porque, né, em relação a isso aí eu não sabia de nada. Mas é fato de que o Bolsonaro tem muito aproveitador, certo? Que conseguiu fazer a vida, né, a partir da aliança que teve com ele. Muito. E isso aí vai desde político até influenciador. Sacou? Para mim. E eu não consegui entender por que estavam fazendo aquilo comigo. Eu estava fazendo exatamente o que o meu galego me pediu para fazer.
Como alguém que diz amar o líder pode atacar a esposa que está cumprindo a missão que ele determinou? A nossa vida mudou muito com a prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido assumidos antes. A filiação de Mariana Carvalho no Maranhão e o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará foram alguns deles. Eu falei diretamente com o meu marido sobre cada um desses compromissos. Eu disse a ele que queria apoiar o Girão, pela sua fidelidade às pautas conservadoras, pela coerência que ele representa com as pautas da direita, totalmente oposto ao que o Ciro defende. E ele me autorizou. Em matéria de política, eu faço somente o que eu e ele combinamos. E assim eu voltei ao Ceará. E o Ceará tem uma outra história à parte, uma história que vocês também precisam ouvir com atenção. Em 2024, o PL disputava a Prefeitura de Fortaleza. Nosso candidato era o deputado André Fernandes. Assim como estão fazendo com o Girão, todos diziam que ele não tinha chance, mas a direita ignorou isso e apoiou o André de corpo e alma. Era uma eleição apertada e havia uma rejeição significativa ao André por parte das mulheres. Diziam que ele era machista e que não respeitava as mulheres. Foi nesse momento que entrou em campo a vereadora Priscila Costa, presidente estadual, e a minha vice-presidente nacional do PL Mulher. Uma mulher honrada e fiel defensora da vida e das pautas conservadoras. Priscila tinha acabado de ser eleita vereadora. Poderia estar cuidando do seu próprio mandato. Em vez disso, dedicou-se integralmente à campanha de André, aproximando o público feminino, diminuindo a rejeição, abrindo portas que estavam fechadas. O trabalho da Priscila fez uma diferença real e significativa. Não vencemos a eleição por muito pouco, mas nos mantivemos firmes aos nossos valores. André chegou a outro patamar com a ajuda e a dedicação da Priscila. E o que ela recebeu em retribuição é revoltante. Reconhecer, ser grato e retribuir o bem a quem nos ajuda é sinal de nobreza e de lealdade. Mas o agradecimento à Priscila parece estar vindo em forma de perseguição e desprezo. Deixa eu te mostrar o tamanho dessa injustiça com o número. Em 2026, serão 54 vagas para o Senado Federal. Em comparação, se aplicarmos a regra dos 30% para candidaturas femininas, teríamos direito a 17 vagas para mulheres no partido. Eu pedi apenas 3. Priscila Costa, Carol de Tone e Bia Kisses. 3 vagas de 17 que poderíamos ter. E tem sido uma batalha diária para manter essas 3. Isso é muito desgastante. Em especial nesse momento que o meu marido e eu estamos enfrentando. Deixa eu ser clara sobre a indicação da Priscila. Essa candidatura foi muito bem definida por 3 pessoas. Meu marido, eu e o presidente Valdemar. Não foi sugestão. Foi preferência, foi decisão. E decisão baseada no potencial da Priscila Costa. Jair definiu que o PL disputaria as 2 vagas do Ceará, uma com Priscila e a outra com o pai do André. O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair, começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com Ciro Gomes. Isso mesmo, o Ciro Gomes. Eu preciso parar aqui e fazer uma pergunta. Se o André queria agradar o Ciro Gomes, por que ele não ofereceu a vaga do seu próprio pai? Será que ele acha que retirar a vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? Que fique registrado para sempre. Enquanto ainda estava preso no 19º Batalhão, o meu marido mandou um recado claro, que foi repassado à direção do partido e ao senador Rogério Marinho. Ele disse: Priscila será candidata. O número 222 deverá ser dado a ela. Não é vago, não é interpretável, é um desejo. É uma ordem do líder. Vejam bem, a palavra mais recente do meu marido em relação às candidaturas no Ceará é essa. Não honrar essa determinação do meu marido será um ato de traição contra Jair Messias Bolsonaro. Venha de quem vier. Agora, muitos falam da polêmica no evento do Ceará. Eu vou te contar o que aconteceu lá. O senador
Eduardo Girão é uma pessoa diferenciada, um homem que, quando todos cediam, ficou de pé defendendo a vida desde a concepção, as causas conservadoras e a lealdade ao meu marido, mesmo quando essa lealdade tinha um custo alto. Girão é o único verdadeiro representante das pautas da direita na disputa pelo governo do Ceará. No dia do lançamento da sua pré-candidatura, estavam presentes vários representantes do PL, inclusive o presidente estadual André Fernandes. Fiquei até feliz, eu pensei, talvez haja uma chance de o partido apoiar o Girão no primeiro turno. Não se trata de interferência, mas sim uma mostra do que seria mais coerente, mais fiel aos nossos valores. Ainda que aparentemente não houvesse grandes chances, como ocorreu no início com André Fernandes, a proposta seria apoiar, no primeiro turno, o candidato que defende fielmente os nossos valores. E era só isso que eu e o meu marido queríamos. No segundo turno, os nossos eleitores, pessoas de bem, poderiam se unir a todos os demais para derrotar o candidato do PT. Mas o que eu não sabia ainda era o que estava sendo acordado nos bastidores. Não pelo meu marido, não com seu conhecimento atualizado, porque ele, infelizmente, estava preso. E essas pessoas não tinham mais contato com ele. A última palavra sobre o Ceará, ele falou a mim e eu transmiti a cúpula do partido. Voltando ao evento, enquanto ele ocorria, eu percebi algo que me tocou fundo. Havia muitas senhoras mais idosas, de cabelos brancos, usando camisetas com o rosto do meu marido, olhando para mim, olhando para o André, olhando para o pai dele e dizendo em voz alta: Michele, Ciro não. Quando o André e o seu pai foram discursar, as vozes ficaram mais altas, mais incisivas e diziam: Ciro não. Vaiavam e chamavam de traidores. Eu fiquei ali assistindo aquelas mulheres, aquele povo simples, fiel, que não negocia convicção por aliança pragmática. Quando chegou a minha vez de falar, eu me dirigi ao André Fernandes. Eu gosto dele, eu não falei por raiva, falei por respeito, porque respeitar e gostar de alguém é também ter coragem de dizer o que precisa ser dito. Eu fiz elogios sinceros, critiquei o ato, a aliança precipitada com o Ciro, e não a pessoa. E encerrei elogiando novamente o André, a Bela, o Carmelo e todos os jovens ao redor dele. Alguns acharam que eu não deveria ter falado. A maioria esmagadora, porém, disse que eu estava certa. Basta ver como as redes reagiram. Mais de 90% das menções do dia foram positivas àquele gesto. Mas, independentemente disso, posteriormente, pedi perdão ao André por eventualmente tê-lo magoado. Magoar nunca foi a minha intenção. Quando o evento terminou, eu voltei para Brasília. E durante o trajeto de volta, aconteceu algo muito ruim. Algo que eu não esperava. Algo que doeu de um jeito que palavras custavam a descrever. Uma punhalada. E é nesse momento que entra na história o meu enteado Flávio. Uma punhalada. E é nesse momento que entra na história o meu enteado Flávio. Ver o que estavam fazendo no Ceará contra um candidato leal e contra uma mulher fiel, ambos da direita, foi ruim. Mas o que aconteceu quando voltei para Brasília foi muito pior. Antes de seguir, eu preciso que você entenda bem o motivo pelo qual eu não poderia ficar calada diante de uma aliança com Ciro Gomes no primeiro turno, enquanto temos um candidato verdadeiramente de direita que, com o apoio que o André tem, seria um candidato competitivo. Não é questão de política, é questão de coerência. Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido. Durante a pandemia, numa live com outros esquerdistas, ele incentivou e conclamou as pessoas a chamarem o meu marido de genocida e pediu que repetissem isso o tempo todo. Ele chamou o meu marido... E o pior é que, até hoje estão chamando o cara disso aí. Entretanto, por que o Bolsonaro nunca foi julgado e condenado por genocídio, né? Né? E o pior é que esse pessoal de esquerda,
até hoje, né, ele não fala nada, aparentemente ele não fala nada perante alguns desvios de dinheiro, né, que poderiam ter sido executados por alguns políticos que haviam sido a favor do Fique em Casa, mas que receberam dinheiro da União, para ajudar no combate àquela pandemia, certo? Não vejo ninguém da esquerda cobrando, se bem que eu não vi até hoje, né, cobrando, falando algo sobre isso. Eles sempre falam que o Bolsonaro havia sido culpado de tudo, né, que era genocida, blá 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 blá. Os caras não conseguem trocar, eles não conseguem ampliar o seu disco, né? Vamos lá. Marido de ladrão de galinhas, de corrupto, de burro, de jumento, diz que Bolsonaro roubava gasolina, disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras, disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões, e deu a eles um apelido, ovos de serpentes nazistoides. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. Sempre foi um corrupto, eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O que o Bolsonaro está com medo? Está com medo porque esses filhos dele são tudo bandido. O que está acontecendo é que os filhos do Bolsonaro são tudo bandido e o fogo está chegando perto. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. Tem mais, durante a pandemia, ele insinuou que pastores e padres que prestassem assistência religiosa às pessoas deveriam ser presos. E quando vieram as arbitrariedades... Eu nem preciso comunicar também que o pessoal do MBL havia sido a favor, né, de não abrir as igrejas, né? Certo? As prisões, as condenações injustas do 8 de janeiro, incluindo a do meu marido, o Ciro Gomes se alegrou. É para se unir a esse homem que o PL do Ceará está abandonando um candidato legítimo da direita? É para se unir a esse homem que estão perseguindo e tentando retirar da disputa uma mulher nordestina, mãe de 4 filhos, que dedicou tudo ao movimento em defesa da vida? Aí você pega a ênfase que a Michelle sempre faz em relação a mulher, cara. Mas acontece que de qualquer forma essas mulheres aí, né, já que você ajudou com que elas fossem candidatas, né, elas poderiam ser votadas por homens, sim, cara. Porque não é só mulher que vota. Não é só mulher que vota em mulher. Da mesma forma que se a Michelle aqui for candidata ao Senado ou que fosse candidata a presidente, muito homem votaria nela. Então, ok, tá certo que a presidente da PL mulher, né, que fala muito com mulher, né, e tudo mais, que está convencendo as mulheres aí a votarem nos Bolsonaro, né, a votarem nos candidatos homens da direita, né, mas, cara, não precisa ficar, né, com essa fixação de falar, a mulher, é por isso que falam que você é feminista, É por isso, né? E eu não estou nem citando o fato de que ela é uma pupila da Damares Alves, certo? Se bem que, ok, você até pode falar que uma coisa acaba juntando com a outra, né, e tudo mais. Mas, cara, não precisa disso. A mulher, né? Já que a aliança com o Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que só a mulher tem que ceder? Não dá para aceitar. E foi exatamente isso que me assustou quando cheguei a Brasília. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nazistoides. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida. Procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação.
Eu redigi uma nota, disse que lamentava se eles se sentiam afrontados, que respeitava a opinião deles, pedi perdão, mas disse também, e vou repetir aqui, que eu tenho direito de achar errado uma aliança com quem sempre se declarou inimigo do pai deles. Tenho o direito de ser coerente com os valores que eu acredito. Eu não vou trocar valores por pragmatismo político oportunista. Também não estou impedindo ninguém de fazê-lo, mas acho errado fazê-lo no primeiro turno. Ciro não terá meu apoio nunca, e na minha opinião, não deveria ter de ninguém da direita que apoia... Nisso aí ela está correta. Ela está correta. Certo? Inclusive, né, como eu já havia comentado aqui por muitas vezes, em 2018 eu votei Ciro para presidente, né, até porque, cara, eu tinha uma rejeição enorme em relação ao Bolsonaro, né, aí com o tempo isso aí mudou, né, gradativamente isso foi mudando, né, e hoje eu sou defensor ferrenho do Jair, certo? Mas agora em relação a isso que a Michelle havia dito, né, como eu havia acabado de comentar, né, ela está correta mesmo, ela está correta. O problema é que, por outro lado, ela tem um discurso, um pensamento um pouco feminista, cara. E feminista também é contra a direita. Então, porra, é por essas coisas que o pessoal fala que ela é uma espécie de cavalo de Troia, cara. É por isso. Sacou? Dá muita atenção à mulher, mas não dá atenção ao todo. Por mais que seja presidente do PL mulher, tem que dar atenção para todo mundo. Vamos lá. Bolsonaro. Mas essa é apenas a minha opinião e eu tenho direito de tê-la. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. Agora, vou desmentir as narrativas e notícias que circulam na imprensa. Eu sei quem as planta, eu sei quem são as fontes. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Primeiro, eu nunca pedi, cobrei ou condicionei desculpas públicas de ninguém. Não preciso disso. Eu já liberei o perdão faz muito tempo. Eu não carrego rancor no coração. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Todo o mal que me fazem. É ao meu Deus que essas pessoas prestarão contas. Mas preciso que você entenda uma coisa. E isso é importante. Perdoar não é o mesmo que esquecer ou querer continuar o relacionamento. São coisas completamente diferentes. Posso perdoar alguém de coração e ainda assim reconhecer que aquela relação não é saudável. Perdão é libertação, não é obrigação. Segundo, não estou exigindo que se desfaça nenhuma aliança no Ceará, mas que adiem para o segundo turno. Eu sou contra ela, mas essa é apenas a minha convicção. Se a direita quer se unir para derrotar o PT, tudo bem, mas a coerência obriga que isso aconteça apenas no segundo turno. É preciso dar chance ao candidato que verdadeiramente se enquadra e defende os nossos valores. Já disse que considero um erro, uma traição aos valores das pessoas de bem. Mas os caciques do partido no Estado estão ignorando o perigo. Cada um responderá pelos seus atos. Ciro Gomes
já provou inúmeras vezes não ser confiável. E ele não esconde isso. Semana passada, declarou na revista Veja que Bolsonaro e Lula são iguais. É só uma questão de tempo para ele se voltar contra a direita. Todos foram avisados, em especial dentro do partido, e serão lembrados disso. Terceiro, o Flávio vai à minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha, continuarei recolhida. Então, mas tem algo qual eu não havia entendido, já que você deu a entender de que o Flávio tinha te humilhado, né? Tinha falado que você não entendia porcaria nenhuma de política, então por que você não aproveita essas visitas aí para conversar com o cara em relação justamente ao que havia acontecido? Né? Já que é seu enteado, pô. Quarto, as tais fontes espalharam para a imprensa que eu teria ficado com raiva porque queria ter sido candidata. Primeiro que esses fofoqueiros vazadores não têm convívio comigo, não me conhecem direito e não sabem o que eu penso. Segundo, minha prioridade agora não são candidaturas. Minha prioridade agora é cuidar da minha família, do meu marido que está precisando de mim. Meu futuro político está nas mãos de Deus. Ele providenciará tudo. E quando for o momento de decidir o que quer que seja, sou eu mesma quem falarei. Não preciso de porta-voz. Entendam, tudo isso que falei nesse vídeo aconteceu antes da indicação feita pelo meu marido. Os fatos são anteriores e não tem nada a ver com escolhas e cargos. Tem a ver com respeito e consideração. Mesmo depois de todas essas coisas, eu abençoei a escolha do Jair e a pré-candidatura do Flávio, nas mesmas redes sociais nas quais... Mas por que você tá soltando isso aí agora, então? Você tinha que ter soltado isso antes, ou então, como eu havia dito, dava pra você resolver isso aí internamente, pô. Certo? Então, claro que qualquer pessoa vendo esse vídeo agora, ela vai chegar à conclusão de que, olha só, você está querendo ferrar a candidatura do Flávio, você está querendo dividir a direita, né? Diferente do que o Cleitinho havia dito, certo? Porque, porra, ela soltou esse tipo de confidência, cara, nesse momento, né? Eu acho que seria pior ainda se tivesse soltado isso aí lá para as eleições, né? Não, mas eu acho que não, cara, eu acho que não, porque ainda... dá tempo, né, hoje para o pessoal se convencer de que, olha só, não vou votar no Flávio porque ele é muito machista, blá 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 blá. Ela sabendo que o Bolsonaro foi prejudicado, né, por gente que, o Bolsonaro é muito machista, blá 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 blá, entendeu? Porque ele fala palavrão e tudo mais. Ela sabe muito bem desse histórico, né, do seu Jair. E agora ela está reforçando essa galera que deixou de votar no cara por conta desse tipo de pretexto. Aí como é que fica a situação? Não dá para defender a Michelle, cara. Não dá. Né? Em relação a ela ter soltado esse vídeo, ao invés de ter resolvido essa questão aí internamente, né, envolvendo o Flávio, não dá para defender ela de forma alguma, cara. Infelizmente. Ele e os irmãos me atacaram, e onde também foi publicada a entrevista dele me chamando de desrespeitosa e autoritária. Como eu disse, eu aprendi a conviver com isso. Perdoo os que me fazem o mal e permanecerei no meu lugar. Mas tem uma última coisa que preciso dizer, o que dói de um jeito diferente de tudo que falei até aqui. Mas não adianta você perdoar os caras, sendo que você agora está fazendo uma espécie de exposed deles, principalmente do Flávio. Não dá, sacou? Eu não tô falando que você deva varrer isso aí para debaixo do tapete. Tanto é que, eu disse que você poderia resolver isso aí internamente. Mas você vai soltar isso aí agora, cara, e ainda mais que o Flávio tá sendo consolidado aí como o candidato da direita. Não, ele é o nosso candidato para a direita, né? A presidente. Então, bicho. Aqui, o grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior
continuam agindo e me atacando todos os dias. Alguns deles até continuam aparecendo em fotos com o Flávio. Eles fazem postagens e vídeos retirando do meu nome o sobrenome Bolsonaro, na tentativa de me atingir. Não me atingem. Eu sei quem eu e o meu marido somos. Mas será que eles pensam no que estão provocando na vida da minha filha? Ela é uma adolescente que acompanha tudo, que lê tudo e que sente tudo. Será que na irresponsabilidade deles, eles imaginam o que estão fazendo com ela? Claro que não. Eles não se importam. Para eles, tudo é política. E uma política que não existe em função do ser humano. Esse tipo de política não serve para nada, além de egoísmo. É importante entender que eu não mando recados. Quando eu tenho algo a dizer, digo olhando no olho como estou fazendo agora. Eu não gosto de mentiras. Nunca gostei. O meu Deus é o caminho, a verdade e a vida. E quem vive por ele não se agrada com as mentiras. Falei quase tudo o que precisava ser dito. A verdade está aqui, para quem quiser ver. Aqui do meu lugar, eu sigo cuidando do meu marido, cuidando da minha filha e servindo ao meu país da forma como posso. Essa é a minha missão. E dessa, só Deus me tira. Por último, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer publicamente, de maneira muito especial, as minhas presidentes estaduais e municipais por todo o empenho e dedicação à nossa missão e pelo apoio que vocês têm dado à pré-candidatura do Flávio. Vocês são o verdadeiro alicerce da nossa nação. São a força delicada que transforma o mundo. Vocês definem hoje o futuro do nosso país. Continuem firmes nesse propósito. As dificuldades nos fortalecem e a esperança tudo vence. Eu amo a vida de cada uma de vocês, mulheres alicerçadas. Que Deus os abençoe. Que Ele abençoe as famílias brasileiras e que Deus abençoe o nosso amado Brasil. Opa, então foi isso, né? Engraçado que pô, eu pensei que no final aí, inclusive eu tô falando isso aí baseado, né? Cara, eu sinceramente não quero ser injusto aqui, né? Mas eu não lembro se eu tinha visto um vídeo, né? Ou então se algum desses influenciadores aí da direita havia dito, né? Que no final ela fala que quem não havia acreditado nela seria machista, né? E tudo mais. Felizmente isso aí não havia acontecido, cara. Felizmente. Entretanto, né? Não dá pra você tirar, né? O fato de que a Michelle, né? Apesar de ter as suas qualidades, né, ela está convencendo aí as mulheres de que a direita, né, seria uma opção até para elas e que a esquerda, né, só utiliza elas, né, como massa de manobra para perpetuação das suas porcarias, né, certo? Mas ela não deixa de ser uma feminista de direita, cara. Assim como a mentora dela aqui é a Damares Alves. Né? E o fato dela ter soltado esse vídeo agora, né, mostra que infelizmente também teve um pouco de má intenção por trás, né? Ao meu ver foi isso aí que ela transpareceu, né, a partir desse vídeo, desde a sua concepção, foi isso aí, certo? Então, para encerrar esse vídeo, assim, inclusive eu vou ver os comentários aqui, né? Aqui, ó, o que o Ricardo Matos havia escrito: cobra comendo cobra. Aí, que a Elisa havia dito, né? Gente, como são artistas, agora entendo porque querem acabar com a Globo, porque eles querem ser os próprios atores das suas próprias novelas. Meu galego é de matar. Ele não tem cara, mais galego é uma espécie de... Cara, eu acho que é uma gíria, né, cara? Porque eu lembro que quando eu era criança, algumas pessoas comentavam isso aí também, né? Porque galego é um cara que tem uma tez mais clara. É por isso que chamam de galego. Não tem absolutamente nada a ver. Ele não tem ascendência galega, né? Da Galícia, e sim da Itália.
Alguma coisa em Dragon Ball Z, primeiro derrotamos o nosso inimigo, depois lutamos entre nós. Eu lamento muito a defesa pelo conservadorismo. Se mantivéssemos esse pensamento até hoje, mulher não poderia. Seria criminalizada, a mulher não votaria. Conservadorismo não. E tá muito bom, né, cara? A mulher tendo esse tipo de decisão de voto. É só você pegar como tá a situação da Europa Ocidental, cara. Por conta do voto feminino, né? A Europa tá sendo consumida pelo Islã, né, pelos imigrantes ilegais lá, que estão roubando, estão estuprando, estão matando, inclusive elas mesmas, né? Tá muito bom isso aí, né, não, cara? Não tá muito bom? E aqui no Brasil, né, você desce pra cá, você pega as mulheres aí que são chaveirinho, né, de candidato LGTB esquerdista, né, de deputado trans aí que fala que elas são pessoas que gestam. E aí, como é que fica a situação? É só pelo fato de você considerar o termo cisgênero, né? Você já está desrespeitando as mulheres, cara. Porque está colocando o homem de peruca, que corta o pinto ou não, né, do mesmo nível das mulheres de verdade. Certo? Só para refutar essa merda qual você havia dito, né? Ela que a próxima eleição está disputando. Texto gerado pelo ChatGPT. Tira Deus dessa bagunça, minha senhora. Mas você acredita em Deus, cara? Se você faz o L e você acredita em Deus, tá meio que contraditório isso aí, bicho. Cafou Cabaré. Para ver Michele Bolsonaro. Eles mesmos se afundam mais. Michele se mostrou fundamentalista de extrema direita. Campanha política. Michele tem razão também, devemos chegar a um denominador. Corrimão do Congresso está distante do que ela fala. Capacidade de mentir, de ficar muito tempo calado e só falar. Agora em pleno processo eleitoral é incrível mesmo a capacidade dos bolsonaros em criar mentirosos. Isso é um teleprompter, tá lendo tudo em sua frente. Cara de pau dessa mulher é incrível. Obrigado por lembrar as verdades que o Ciro falou. Pelo menos isso aí, cara. Esse vídeo valeu por conta disso aí, para acordar também o pessoal em relação ao que o Ciro pensa sobre o Bolsonaro, né? Me causa náuseas. Na hora que precisamos de uma direita correta, vocês ficam lavando roupas sujas. Quem não sabe arrumar a própria casa não consegue administrar o Brasil. Entre Michele, Bolsonaro, Flávio e Ciro Gomes, torço pela treta. Mais uma falando meu galego, incomodada. Nossa, mas o adulto marido dela não é responsável por nada, né? Acontece essas coisas e a culpa do remédio de todos menos dele. Virou criança agora. Michele descobrindo que a direita é machista. Acho que tinha que resolver em família. É isso, cara. Foi o que eu havia dito, né? Ela deveria resolver isso aí em off, cara. Ninguém tá dizendo aqui que o Flávio, ele seria um santo, não, cara. Não mesmo. Mas você expondo isso aqui a essa altura, cara, a essa altura do campeonato, nem deveria ter exposto. Sacou? Ainda mais porque, vou dizer aqui de novo pela última vez, o Flávio é seu enteado, pô. Resolve isso aí com ele pessoalmente, bicho. Não existe político com maior capacidade de destruir um oponente com adjetivos que Ciro Gomes. Ciro não mentiu. Michele inspira confiança, gosta de mulher feminina e corajosa. A Michele, na minha opinião, ela é muito bonita, cara. Ela é muito bonita. Era quando ela era loura, né, que se parecia até com a Brie Larson, a Capitã Marvel, né? Agora, né, quando morena. Mas tá, bonito o amor e respeito que ela revela ao marido. A realidade é que realmente só sentimos o preconceito de gênero às vezes quando sentimos na pele. Na maioria das vezes nos entregamos aos sonhos do outro e quando esperamos um lugar de fala autônoma, não acontece. Questione, mas essa é a realidade social e estrutural, infelizmente, na maioria. Isso aí até me fez lembrar aí, né, de um vídeo em que o menino Ney, né, menino de 34 anos, né, ele acaba servindo de pinico para uma feminazi, cara.
Ela fala que os homens fazem isso e aquilo. E eu acho que... eu vi um trechinho do vídeo, cara. Vi um trechinho só porque... escutar feminista falando é complicado. Ainda mais se ela tiver sotaque paulistano. Aí lasca tudo. Aí, ao menos pra mim, a paciência fica difícil aturar, cara. Tô falando sério mesmo. Né? Tiver aquele sotaque de 90, 50... é complicado de aturar, bicho. E eu acho que ele, talvez, né, não deve ter refutado nenhuma, porque ele provavelmente é um ignorante político, né, e outra que eu acho que mesmo se ele não fosse, se ele fosse refutar ela e tudo mais, ela poderia tentar ferrar o cara, né, cara? As redes sociais falando que ele seria machista e tudo mais, né? É complicado, bicho. Em nenhuma palavra. Como o partido pode dizer que a camisa do Brasil pertence a todos os brasileiros, independente de política, dizer que é dos bolsonaristas, não está registrado isso. Mais uma vez, a questão é que a extrema esquerda quer a nossa bandeira vermelha, isso é desrespeito. Ninguém disse isso, apenas veste a camisa do Brasil. Tem muitos que quando vê um passando com a camisa do Brasil, igual eu uso, sempre usei. Graças a Deus, Bolsonaro nunca mais, justiça divina nunca falha. Esse maluco acha mesmo que Deus fica feliz com o que o STF fez com os presos, tá fazendo com os presos de 8 de janeiro, cara? Sério mesmo? Sem anistia e parabéns, Xandão. Justiça divina. Aparecida, eu acho que é uma senhora, cara. Parabéns, Michele, concordo plenamente contigo, nada de se aliar com o esquerdista como Ciro Gomes. Mas acontece que não adianta você meter essa sendo que ela tem um viés, uma retórica feminista, cara. Né? Então, bicho, tenho medo dessa mulher. Você pega a lata de quem tá dizendo isso? Então, galera, vou encerrar esse vídeo aqui. Eu achei que o vídeo fosse mais revelador, certo? Mas não, cara, ele meio que me decepcionou um pouco, né? Eu havia comentado aqui que, mas o Flávio Bolsonaro falou que eu não entendo de política, blá blá blá. É algo que, né, com a repercussão que esse vídeo havia tomado, parecia que o sujeito tinha xingado ela de tudo quanto seria nome. Queria passar a mão na bunda dela e tudo mais, bicho. Quando na verdade, foi o contrário. Mas você tá sendo machista. Cara, nesse caso aqui foi meio que completo fogo de palha, bicho. Foi fogo de palha completamente aqui. É por isso que eu disse, pra encerrar esse vídeo, dava pra você resolver isso aí internamente, cara. Internamente. E colocando esse vídeo à baila agora, né, dá a entender de que, tá querendo ferrar a candidatura do cara. E aí, isso acaba acontecendo, né? Eu vou colocar aqui numa situação hipotética. Vai que o Flávio perde, obviamente que a Michele vai ser cobrada por isso aqui. Ela vai ser cobrada. Certo? Porque eu vou colocar isso aqui como um dos motivos, né, ou então para algumas pessoas o motivo principal, de que, olha só, cara, ele não foi eleito por sua causa, por conta desse vídeo aí, o qual você havia soltado, né? Aí como é que fica? Não dava pra cometer esse erro primário aqui, né? Não dava. E eu lembro, né, que o Paulo Figueiredo havia respondido sobre esse vídeo aqui, né? Ele havia dito que, olha só, em relação ao Ceará e tudo mais, ninguém se importa com o Ceará. Ele havia comentado algo parecido, né? Cara, mas é interessante, cara. Seria interessante você ter um governador da direita no Ceará, que é um estado, né, infelizmente, né, petista. Assim como o Nordeste inteiro, eles votam no PT em peso. Você tendo um governador da direita ali, seria um diferencial bastante interessante. E talvez pudesse ser um começo da mudança, né?
para aquele pessoal ali. Então não dá para você desprezar o Ceará, cara, nem se fosse... Não, especialmente se fosse o Maranhão, cara. O Maranhão. Né? Tu acha que... porra, aquilo ali é um lugar esquecido por Deus, então deixa aquilo ali. Se fosse em São Paulo, aí sim seria interessante, seria importante, mas, cara, se cada estado tivesse um governador da direita, ainda mais esses aí que historicamente votam no PT, seria ótimo, cara, pra todo mundo. Iria ser ótimo pra todo mundo, cara, menos, obviamente, pros esquerdistas. Mas, enfim, eu espero que as pessoas que em outubro vão votar no Flávio, né, elas não levem isso aqui em conta, cara. Especialmente as mulheres, né, cara? O cara é machista, eu não vou votar nele. Porque tem mulher de direita que tem esse tipo de pensamento, cara. Certo? Tem esse tipo de pensamento. Eu já havia falado aqui que na igreja, né, a qual eu frequentava, né? Porra, tem gente ali, certo, que é progressista, cara. Tem pensamento progressista. E eu vi isso aí muito de mulher. Sacou? Como a gente já poderia esperar, né? Enfim, cara. Então é isso, pessoal.